Agora chega aqui comigo, minha gente, porque a gente vai voltar a falar a respeito do caso daquele professor. Lembra aquele professor que estava caminhando pelo centro de Manaus e foi assassinado? Pois é. O terceiro envolvido na morte desse professor universitário, que também era psicólogo, Manuel Guedes, ele foi encontrado morto no centro, vocês lembram, né? Caso esse que inclusive aconteceu no mês de julho de 2025. Então, o terceiro envolvido chegou a prestar depoimento. Na época, foi liberado, mas as investigações e depoimentos de outros suspeitos confirmaram a sua atuação direta na morte do professor. Então, a gente vai falar a respeito da prisão desse terceiro envolvido agora, aqui na tela do SBT, com a Bárbara Fernandes, que traz todos os detalhes. Isso mesmo, Luana, a Polícia Civil do Amazonas prendeu o terceiro e último suspeito de envolvimento no caso desse professor universitário que também era psicólogo. Esse caso aconteceu, como você disse, no ano passado, né? O homem preso é Adílio Gonçalves do Nascimento, conhecido como Loirinho, e ele é apontado como um dos responsáveis pela morte do professor Manuel Guedes Brandão Neto, de 40 anos. Esse crime aconteceu em julho de 2025. A vítima havia desaparecido no dia 20 e no dia seguinte encontraram o seu corpo abandonado em um terreno do antigo prédio da cadeia Raimundo Vidal. De acordo com as investigações, Manuel foi atraído para uma emboscada durante a madrugada por 3 pessoas que o atacaram e que também se passavam por coletores de material reciclável. Depois desse assassinato, os criminosos roubaram os pertences da vítima e abandonaram o seu corpo. Essas prisões, Luana, elas aconteceram de forma gradual. O primeiro suspeito foi preso logo após o crime, em julho. O segundo foi preso em setembro e agora, com a prisão de Loirinho, a polícia considera que as prisões principais desse caso foram encerradas. E como você também mencionou, Luana, o último preso chegou a se apresentar como testemunha no caso, ali numa tentativa de despistar a polícia, né? Agora os suspeitos vão responder por homicídio qualificado e roubo e ficarão à disposição da Justiça. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, Bárbara Fernandes, trazendo os detalhes a respeito da prisão das 3 pessoas envolvidas nesse crime, né, minha gente? Um crime esse que repercutiu muito na época em que aconteceu, julho de 2025, lembrando que ele era um professor universitário, psicólogo também, e ele era uma pessoa que tinha o costume, a prática de ajudar. E a prisão desse terceiro envolvido, minha gente, já encerra uma parte muito importante desse caso, que é de fato elucidar esse caso. O caso esse que chocou Manaus, principalmente pela crueldade. Agora a gente fala de uma vítima, um professor conhecido, como eu disse, por ajudar as pessoas, que infelizmente acabou sendo vítima de um crime brutal. E a polícia conseguiu chegar nos 3 suspeitos, que mostra aí um trabalho de investigação que foi firme, não é mesmo? Porque a gente acompanhou todo esse processo de investigação, mas também deixa principalmente um alerta, que os criminosos estão agindo de forma organizada, eles estão se aproveitando de momentos de vulnerabilidade da vítima e, infelizmente, acabam em casos como esse, tirando a vida dessa pessoa. E a justiça agora, ela avança, inclusive, e a gente fala também a respeito da dor dos familiares, que apesar de a justiça estar sendo feita com a prisão dos 3, os familiares são os que mais sofrem nesse momento, infelizmente, não é mesmo? Caso elucidado, a gente acompanhou tudo aqui.